Gostaria que você abrisse a palavra do Senhor em 2 Reis, no capítulo 5, do versículo 9 até o 14. Essa história é a história que fala da cura de um comandante do exército da Síria, chamado Naamã. Então, a partir do verso 5, diz assim: O rei da Síria respondeu: Vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: Junto com esta carta, estou te enviando meu oficial Naamã para que o cures da lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, rasgou as vestes e disse: Por acaso sou Deus capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu o cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: Por que rasgaste tuas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos, carros, e parou à porta da casa de Eliseu. Eliseu enviou uma mensagem para lhe dizer: Vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: Eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farfar em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? E foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz que se lave e será purificado. Assim, ele desceu ao Jordão, mergulhou 7 vezes, conforme a ordem do homem de Deus, e foi purificado. Sua pele tornou-se como a de uma criança. Aleluia! Que maravilha, né? Irmãos, Naamã, conforme o texto diz, ele não esperava isso. Naamã, ele não esperava isso. Naamã acreditou que haveria solução para ele através do Deus de Israel. Ele acreditou nisso. Tanto é que ele se preparou para esta viagem, né? Ele foi até o rei liberou a carta, ele levou ofertas, né? Prata, ouro, roupas. Então ele acreditou. Mas ele acreditou dentro de uma concepção que ele tinha como uma pessoa importante, né? Um líder de um exército. Então ele estava numa expectativa de que ele fosse recebido como alguém também importante. E aí o que acontece? Ele tem uma surpresa. O profeta nem foi recebê-lo, né? O profeta mandou recado. Ele ficou incomodadíssimo com isso. Ficou tão incomodado que ele desconsiderou tudo, desvalorizou a direção do profeta, né? Que era descer no Rio Jordão 7 vezes e seria purificado. Aí ele já veio com aquela fala, né? Ah, não, eu vou descer 7 vezes no rio.
os rios da nossa região são muito mais limpos do que esse, e começou já a expressar toda a insatisfação dele. Mas interessante, porque o profeta fez isso dentro de uma direção de Deus, tá certo, irmãos? Foi dentro da direção de Deus. Não foi coisa que ele tirou da cachola dele, foi uma coisa que veio da direção de Deus. Mas por que então não poderia ser diferente, não poderia ser algo mais, uma expressão maior, algo mais impactante, né? Os céus mudarem de cor, sei lá, né? Tanta coisa que poderia acontecer. Mas é interessante porque o profeta também estava numa expectativa dele ficar ali parado e acontecer algo muito expressivo, né? E ele ser curado. E a direção que Deus deu cabia ao profeta também, o profeta não, Naamã, decidir se ele entrava na água ou não entrava. Se ele descia uma vez, duas, três ou quatro, ou faria as 7 vezes. A palavra de Deus ela é maravilhosa, irmãos. O nosso Deus ele é tremendo, ele tem toda a sabedoria. O nosso Deus conhece cada um de vocês e a mim de uma maneira que nós mesmos não nos conhecemos. Ele nos conhece na intimidade profunda. E diante do que Deus conhece da sua criação e da humanidade, ele lança no percurso de muitos anos, vem as escrituras sagradas que chegam até nós, vem uma direção de Deus que está registrado aqui no livro sagrado, na Bíblia. E às vezes nós lemos algumas coisas que são tão simples. Quando a gente lê, é simples, muito simples. E nós criamos dificuldades. Nós pomos pedra ali. Nós invocamos com a palavra de Deus. Nós resistimos à palavra de Deus. É interessante isso. Aqui Deus... Eu lembro quando a pastora Cris foi batizada no Espírito Santo. E ela, encontro com ela na casa dela, acho que era numa manhã, numa tarde, acho que era tarde. E ela olha para mim assim, eu fui batizada no Espírito Santo. Uma alegria, um sorriso dela é lindo, né? Então, aquele sorriso. Aí eu falei assim, é mesmo, eu curioso, o que é isso? O que é esse negócio de batismo com o Espírito Santo? E não sei o quê. E aí ela começa a mostrar para mim o que Deus estava fazendo ali na vida dela. E como vocês sabem já da história, eu fiquei muito invocado. Eu fiquei com inveja. Como ela tem essa experiência, eu não tenho? E eu fiquei ao mesmo tempo com um conflito de alegria, com frustração, né? E aí fui embora para casa. Fui embora para casa questionando Deus, por que ela tem isso, eu não tenho? E eu tenho meu coração em ti. E daí vai aquela queixa toda para Deus, né? Por que o Senhor não fez isso antes comigo? Por que não foi dessa forma? Por que o Senhor não fez como Atos dos Apóstolos, uma língua de fogo, né? Acho que se viesse uma língua de fogo do céu, todo mundo, ó, sai correndo. Mas aí, e eu queixei, falei um tanto, podia ser um negócio assim bem impactante. Aí toda a minha família já, eu quero Jesus, porque isso aqui é tremendo. E eu fiz uns planos meio parecidos com Naamã. Eu falei tudo isso, sabe qual foi a resposta de Deus? Nada. Ele não falou nada, não mostrou nada. E quando eu chego e entro no banheiro, para esfriar a cabeça, né? Para tomar um banho, esfriar a cabeça, eu simplesmente só falei, Deus, como essa água que cai sobre a minha vida, desse chuveiro, derrama o teu Espírito sobre mim. E eu disparei a falar em línguas, né? Foi simples. Muito simples, né? E aí algumas pessoas hoje têm uma ideia de que as coisas de Deus
para você alcançar as coisas de Deus são difíceis. Não. Elas não são difíceis quando nós lemos, mas elas se tornam difíceis quando nós temos que aplicá-las. Sabe por quê? Porque quando você encontra dificuldade, está sendo assinalado que esta área você precisa de transformação. Se está difícil, é porque você precisa de transformação. Estão entendendo? E é simples assim. Precisa. Se você tentar evitar, cortar caminho, não vai alcançar. Por quê? Porque tem que passar por ali. Estão entendendo, irmãos? Tem que passar por ali. Naamã, ele se queixou, ele ficou tão incomodado com aquilo por algo simples. Um cara de guerra, não conseguir tomar um banho, dar uma descida. 1, 2, e 3, e 4, e vai 7 vezes. Lógico que ele conseguia. Mas aquilo mexeu com ele, mexeu com o eu dele, com a vaidade dele, mexeu com tanto de coisas na vida dele, que ele se fechou para aquilo. Mas aí vem uma pessoa simples, a serva dele. Meu Senhor, se tivesse pedido alguma coisa difícil, você não faria. Olha que sabedoria. Mas como traz uma coisa simples dessa, por que não? Aí ele caiu e disse, por que não? Não custa nada. E lá vai ele. Desceu uma vez nada, desceu 2 nada, desceu 3, e vai até a 7ª. Olha, irmãos, nós estamos num tempo que as pessoas não querem esperar. Você pode estar passando por isso. Eu passo por isso. Eu creio que você passa porque nós somos bombardeados. Nós estamos no tempo da informática, aquela coisa que não dá para esperar, tem que estar fazendo muita coisa, né? E quando vem Deus e diz que está construindo uma nova vida em mim e uma nova vida em você, nós ficamos incomodados com isso. Quando determinadas coisas ainda não acontecem, quando determinadas coisas ainda estão para acontecer, mas esse negócio está para acontecer e não acontece. Sabe o que muitos fazem? Já dá uma subida no cavalo como Naamã e fala, sabe, larga a mão disso. Está jogando tudo fora por causa do tempo. Mas tem que passar pelo tempo. Tem que passar. Irmãos, para responder um chamado ministerial. Meu Deus, a gente tem visto tantos escândalos hoje em lideranças de igreja. Não é? E aí, quando nós vamos ver aquela pessoa, aquele pastor, quem é aquele pastor? Ele é um pastor, mas ele foi ordenado por qual concílio de pastores? Não houve nada disso. Ele abriu uma igreja e pronto. Ele se intitulou pastor e saiu pregando por ali e ali vai. Não tem fundamentação doutrinária, não tem origem de nada, é uma confusão tremenda, é uma mescla disso, daquilo outro. O risco de causar problemas são enormes, né? E aí, está aí. Estão entendendo isso, irmãos? Então eu, pastora Cris, levamos 10 anos, mais de 10 anos. Quando eu recebi o meu chamado pastoral, levei 10 anos para responder o chamado. Não porque eu não quis. Eu quis abandonar a faculdade quando eu recebi o chamado. E Deus falou, não, você está numa escola e você tem que passar por cada ano. Você tem que ser aprovado todos os anos. E quando você for aprovado, chegará o seu tempo. Eu entendi e eu aguardei. Estão entendendo, irmãos? E as lutas que já passamos e que hoje nós passamos e conseguimos resistir, eu entendo que eu precisava ter base, fundamento. Eu precisava passar por algumas coisas, descer um tanto no Jordão, me purificar, né? Me santificar, entender o tempo de Deus, né? Entender o Kairos de Deus. E hoje as pessoas, os cristãos, eles estão oscilando, né? Nós sabemos, muitos estão oscilando na sua vida espiritual,
Olha aqui, não dá para esperar. Então o que acontece? Acontece assim. Olha como é que as coisas estão. Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Capítulo 3 de Atos dos Apóstolos. O que diz lá? Quantas vezes os irmãos se encontravam no templo? O que diz lá? Na igreja primitiva. Todos os... Quantas vezes? Todos os dias. Então quer dizer que os cristãos eram pessoas desocupadas. É isso? Todos os cristãos que deram início à igreja primitiva eram pessoas desocupadas. Todos desempregados. Era isso? Não. Tinha médico. O que mais? Tinha político. Tinha funcionário público. O que mais? Pescador. O que mais? Tinha as mulheres. Jesus! As mulheres que tinham aquela mão de obra não remunerada, né? Trabalhava em casa. Trabalha, não era reconhecido nem remunerada, né? Não tinha, a igreja não tinha as mulheres? E como sempre, as mulheres fazendo uma presença fortíssima nas igrejas, né? Presença forte. Olha aí. Então essas pessoas não eram desocupadas. Você é desocupado? Não. Cada um tem sua atividade, é estudante, é isso, é aquilo, é professor, tem funcionário público aqui, tem médico, não sei se o médico está aqui hoje, mas tem médico, tem dentista, daí vai. Agora, irmãos, veja bem. Naamã, ele não estava entendendo isso. Naamã, ele teve dificuldade com a simplicidade. Mas aquilo que aparentemente era simples, para ele era algo extremamente difícil. Irmãos, o evangelho é simples. Sabe por que ele é simples? Porque o evangelho é para todos. Os letrados e os não letrados. Estão entendendo? O evangelho é simples. Agora, quando Deus fala, um exemplo apenas, me permita dar uma cutucadinha em você por amor. É por amor. Quando Deus diz, no Velho Testamento, que ele deve ser adorado, e quando ele fala que ele deve ser adorado, porque a adoração gera algo em você, que é bênção na sua vida, ele diz que ele deve ser adorado na Assembleia dos Santos, na reunião do seu povo, na casa de adoração. O que nós fazemos? Nós vamos uma vez por semana fazer isso. E temos uma expectativa grande, mas uma atitude pequena. É coerente esse tipo de coisa, irmãos? Percebe? Deus falou, Naamã, é 7 vezes. Ele podia, não, uma vez só. Você quer ter uma vida com Deus. Mas você quer ter uma vida com Deus fazendo a vontade dele nesse aspecto uma vez só. Quando Deus diz que você deve estar todo o tempo na casa do Senhor. Por que a igreja não vive aquelas manifestações maravilhosas que muita gente no Brasil está correndo para ir lá para a África? Não é para passar as necessidades da África, mas para ver os sinais e maravilhas que Deus está fazendo na África e na Ásia. Por que não acontece no Brasil daquela maneira? Porque o culto na África são 4 horas. 4 horas. Um culto na África é de 4 a 6 horas. As pessoas saem de madrugada da igreja. Eles andam a pé. Eles são cheios de necessidades materiais. E quando nós padecemos as necessidades materiais, o nosso coração se quebranta. Nosso país foi abençoado por um tempo de clamor do povo de Deus. Nosso país mudou, o petróleo, achar petróleo, aquela coisa toda. Nós vimos o tempo de oração das igrejas, o mesmo propósito, muitas igrejas orando para a mudança do nosso país. O país começou a mudar, o país começou a se enriquecer, o país começou a ser projetado no mundo internacional,
o que aconteceu? O povo começou a ser abençoado, começou a se projetar em estudos, indo para universidades, trabalhando de dia, estudando à noite, preenchendo a sua agenda. E o que aconteceu? As igrejas estão esvaziando durante a noite. O povo só tem tempo no domingo e olhe lá. E olhe lá. Né? Tem tempo, se não aparecer um extra para ele, mas eu estou tendo que fazer muitas coisas. Querido, o nosso país está afundando. As igrejas estão afundando. Igreja hoje que cresce é a igreja que faz eventos. Irmãos, isto não é a Bíblia. A Bíblia não chama a igreja para fazer eventos. A Bíblia chama a igreja para se abrir, para adorar o Senhor. E as pessoas não vão mais para essas igrejas. Igreja que só tem adoração ao Senhor, igreja que só tem culto e que tem escola bíblica, que portanto ensino da palavra, adoração a Deus, essas coisas, acabou só isso? Não, lá tem isso, lá tem aquilo, tem aquilo outro, tem não sei o que, tem não sei o que lá, e aí o povo vai para os entretenimentos. E lógico, tem que ter o nome de Deus no entretenimento, senão não é igreja, né? Mas o que nós estamos vendo são pessoas ficando estressadas. Essa é a realidade. O estresse hoje está dentro da igreja. A depressão hoje está dentro da igreja. O quadro de ansiedade hoje está dentro da igreja. Separação conjugal está dentro da igreja. Será que então as igrejas que estão criando os movimentos estão ficando bem? As pessoas estão lá com esses problemas. Então isso não está resolvendo. Nós temos que voltar à igreja primitiva, irmãos. Então, o profeta, ele não falou aquilo que Naamã quis ouvir. O profeta falou aquilo que ele precisava ouvir e precisava fazer para ser transformado. A palavra de Deus, ela é simples, mas quem pega e leva a sério ela, ele é transformado. É transformado. Deus vai, através da palavra, Ele vai santificar você, porque você vai andar nela, você vai abandonar coisas, porque a palavra de Deus vai apontando, vai mostrando. Você vai andando na palavra, o Espírito de Deus que está em você vai te capacitando a viver esta palavra. Não importa, o mundo está dizendo algo diferente, mas Deus, na sua palavra, está dizendo que eu devo permanecer dessa maneira, eu não me misturar com tal pessoa, portanto, tal pessoa não me misturo. Mesmo que isso envolva perda financeira, perda de relacionamentos, tudo que o mundo diz que vai acontecer, eu prefiro confiar no meu Deus, porque Ele enviou Jesus para morrer por mim. Esse que está dizendo essas outras coisas, não fez nada por mim. E nós estamos pesando a balança de uma maneira diferente. Nós estamos dando ouvidos ao mundo, querendo adaptar a igreja a essas coisas que o mundo faz. Irmãos, não dá. Não dá. Sabe por que não dá? Porque a gente pode encher o templo de pessoas. Mas eu, como pastor, eu quero ver todos vocês e todos que Deus enviar, nós subirmos juntos para a glória. E eu olhar para trás, Senhor, que alegria, nenhum deles se perderam. Todos estão aqui, Senhor. Né? Vocês entenderam, irmãos? Alô, irmãos, entenderam? Mas é uma decisão. Naamã teve que decidir. Você tem que decidir também todos os dias. Quando Deus fala algumas coisas, quando Deus diz, olha, isso aqui não serve porque você tem que estar me adorando. Aí nós ficamos, mas eu vou perder dinheiro. Mas eu vou perder projeção. Mas isso vai me faltar lá na frente. Você está crendo no homem e não está crendo em Deus. Mas aí o que acontece? A palavra é uma. O profeta lançou a palavra, Naamã teve que decidir. Naamã teve alguém que pôde ajudá-lo. Né? Uma pessoa simples foi mais sábia do que ele. Disse, meu Senhor, se fosse difícil o Senhor faria. Por que o Senhor não vai e faz? É tão simples. Irmãos, o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Quando Deus fala que nós devemos estar em comunhão e você não promove a comunhão, você está semeando algo, não na vida só do outro,
você está semeando na sua própria vida. E o que vai acontecer? Às vezes não é agora, lá na frente, você se sente só, mas foi o que você semeou. A palavra de Deus diz que nós semeamos, certamente colheremos. Não é isso? Então, o que eu vou fazer? Que coisa maravilhosa. Eu fico imaginando o espanto do profeta. Quando ele, naquela coisa, mas que coisa besta que eu estou fazendo aqui, né? Descer 7 vezes no Jordão, que besteira. Por que tem que subir no monte para orar? Que besteira. Eu já oro em casa. Que besteira. Por que tem que ser naquele lugar? Não, não tem que ser. É um lugar que foi escolhido, né? Ah, por que se reunir? Não precisa ir todas as semanas. Agora eu estou ouvindo isso. Não precisa ir todas as semanas na igreja. Eu sou crente. Hã? E não foi, graças a Deus, não foi aqui dentro dessa igreja. Foi uma pessoa de outra igreja que falou assim, o senhor é pastor tal. Eu falei, que igreja você congrega? Eu vou de vez em quando em tal igreja. Mas de vez em quando? Então você não é membro lá? Não, eu não tenho esse negócio de membresia, mas... Não, eu acho que não precisa ir sempre na igreja. Aí eu falei, querido, você me desculpe, já que você falou, você não está sendo um homem coerente com a palavra de Deus. Deus é digno de adoração. Eu adoro Deus em casa. Você faz a ceia em casa, você adora Deus em casa, você faz um monte de coisa em casa. Aí ele, não é isso. Mas eu vou de vez em quando porque eu tenho muitos afazeres. Aí eu falei, a palavra de Deus diz que tudo que nós temos vem do Senhor. Amém, irmãos? Tudo que nós temos vem do Senhor. Se você está naquele emprego é porque a porta está aberta, porque Deus mantém ela aberta. Porque se fechar, né? Agora, a hesitação do mundo é aquela ansiedade, aquela angústia, porque ele acha que é pelo esforço dele que aquela porta permanece aberta. Quando nós confiamos em Deus, nós sabemos que o Senhor abriu. Se o Senhor abriu, só Ele para fechar. Pode homem, qualquer coisa se levantar contra mim, mas se Deus abriu aquela porta para mim, só Ele que pode fechar. Então, vem as exigências, vem as extrapolações que às vezes o mundo faz, te dá uma carga horária inicial de 8 horas, daqui a pouco vira 12, daqui a pouco é passar para 13, e as pessoas, para não perderem o emprego, não, tá bom, tá bom, tá. E aí vai negligenciando toda a sua vida familiar, vai negligenciando a sua vida espiritual, por receio de perder o emprego. Querido, se você serve a Deus, deixa Deus mostrar que Ele é Deus na tua vida. Não tenta fazer a parte que cabe a Deus, não. Deixa Ele fazer, deixa Ele mostrar que Ele é Deus na sua vida. Seja coerente com aquilo que você lê, seja coerente com aquilo que você diz que crê. Tome uma posição firme, verdadeira, honesta contigo, com você mesmo. Sabe o que vai acontecer? Você será admirado pelos homens. Sabia disso? Ser admirado. Porque, fulano ele faz o que ele fala. E por você ser admirado por essa coerência, portas novas e melhores abrem para você. Aconteceu isso comigo, aconteceu isso com a pastora Cris, né? Acontece com várias pessoas aqui. Não é para você dizer para as pessoas, concordo, que você está protegido, querido. Isso não te protege de nada. É ou não é? A palavra de Deus diz isso. Mas você tem que estar no aprisco do Senhor, amém? No cuidado do Senhor. O aprisco, aqui em Minas a gente chama de curral, né? O curral é o lugar do trato do animal, né? O curral é o lugar de dar a ração, de dar o alimento diferenciado, de dar a vacinação, de curar, né, feridas. Estão entendendo? Então temos que estar no aprisco do Senhor. Aleluia. Aleluia. E eu louvo a Deus porque a palavra de Deus realmente é a verdade. Eu conheço algumas pessoas que viveram isso. Uma vida cheia de problemas. E aí vem um líder e fala assim, olha, a sua vida vai mudar se você estar na igreja.
ler a palavra e orar. Todos eles falaram assim, só isso? Só isso. Mas se você levar a sério esses 3 pontos, você não terá mais a mesma vida. E a vida dessas pessoas foram transformadas. Uma dessas pessoas fui eu. Você precisa estudar a palavra de Deus. Eu detestava ler. Ou coisa ruim era ler. Né? Meu Deus! Como era ruim ler. Ainda bem que eu me converti no começo da faculdade. Porque senão eu ia levar o curso no peito. Mas aí eu peguei um gosto tão grande. E aí eu fui super bem na faculdade. A coisa, né? Que Deus faz. Ganhei por tabela, né? Então tantas coisas, irmãos. Tem eu. E outros aí. Que tinham uma vida tão atrapalhada. E o Senhor fez. Por quê? Não. A palavra de Deus não tem dificuldades. Ela é muito clara. Nós temos que viver e ponto. Deus faz o que Ele prometeu. Amém? Então nós estamos no tempo de muitas pessoas. Desculpa eu falar dessa maneira que eu vou falar agora, para terminar. Mas para que você entenda que nós fomos chamados para sinceridade, transparência, sermos pessoas verdadeiras. Você quer ver uma coisa que me incomoda muito? Desculpa se isso te ofende, eu não quero te ofender, mas me incomoda muito alguém falar, e aí, varão? Não gosto. Eu não gosto. Sabe por quê? Porque não são todos, preste bem atenção, não são todos. A maioria dessas pessoas que me chamaram de varão foram pessoas que não foram sinceras, entendendo que eu sou pastor, queriam mostrar uma aparência de crente pentecostal, canelinha de fogo, ou sei lá o quê, né? E que, na verdade, quando quer mostrar uma coisa que não é, é um enganador. Então, eu prefiro falar assim, como é que tá, pastor Maurício, tudo bem? Não precisa ficar a paz do Senhor, né? Porque tem gente que já nem fala mais a paz, fala a paz do Senhor, né? Paz do Senhor, não, é tão rápido. Agora, se olhar no meu olho, pegar na minha mão e falar assim, querido, a paz do Senhor sobre a tua vida. Ah, bom, ele está ministrando a paz do Senhor. Aí sim. Agora, a paz do Senhor é o evangeliquez, né? Não, você não tem essa... oi, pastor. Oi. Problema nenhum. Me ofendeu de maneira alguma. Vocês estão entendendo? São coisas que nós precisamos viver com sinceridade. Viva a palavra de Deus, irmãos. É simples. O evangelho é simples. Se ajuste naquilo, no pouco que você conhece. Amém? Se ajuste no pouco que Deus tem revelado a você. Porque você está buscando coisas maiores, mas se você não está vivendo essas coisas que Deus já revelou, por que Deus vai ter que revelar coisas mais profundas? Ele não vai fazer isso. Para você não. Até você dar uma de Naamã, né? Ouviu? Ouvi. Então faça. Seja obediente. Seja fiel. E eu vou fazer a obra que você está buscando. Eu vou fazer. É Deus quem faz. Amém? Vamos orar? Vamos colocar de pé, irmãos? Senhor, nós exaltamos e te bendizemos. Pai, que a bênção do Senhor repouse sobre toda a tua igreja nesta semana. Senhor, que esta palavra traga, Senhor, algo profundo aos corações, de transformação, de reflexão, de atitudes novas, de posicionamento novo. Meu Deus, para que as vidas sejam transformadas. Que o teu amor, ó Deus, e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão, Senhor, do teu santo, doce Espírito, esteja com esta igreja, Senhor, não somente hoje, mas todos os dias da sua vida. E esta igreja diz amém e dá uma salva de palmas para o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Aleluia!